No pronunciamento hoje à tarde, o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que não renunciará. Mas no Congresso, a possibilidade de Temer deixar o cargo é discutida. O repórter Marcos Lozecan mostra agora como seria o processo de sucessão caso, de algum modo, a presidência da República fique vaga. Está no artigo 81 da Constituição Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, haverá nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Já o parágrafo 1º esclarece o que acontece quando o mandato já passou da metade. É o caso do presidente Michel Temer. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos, presidente e vice, será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. O parágrafo 2º determina o prazo do mandato de quem for eleito nessas circunstâncias. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, o mandato será tampão. Na prática, em qualquer hipótese, renúncia, impeachment ou cassação pela Justiça Eleitoral, há eleição indireta. Mas antes, o presidente da Câmara assume a presidência da República interinamente, por no máximo 30 dias, prazo que o Congresso tem para eleger presidente da República e vice em sessão conjunta de deputados e senadores. O cargo resultará vago e sobrevém em até 30 dias eleição indireta, né, pelo Congresso Nacional, naturalmente. E é o que diz a Constituição, no parágrafo 1º do artigo 81, porque, no caso, a vacância se dará no 2º biênio do período presidencial, do mandato presidencial. O texto da Constituição de 1988 prevê que uma lei definiria as regras, mas até hoje tudo que existe regulamentando o tema é uma lei de 1964, de antes da atual Constituição. E por isso, há dúvida se ela seria aplicada. O texto dessa lei afirma que são 2 votações secretas, de acordo com o artigo 4º, primeiro para presidente, segundo para vice-presidente. O parágrafo 5º do artigo 5º da lei diz que será considerado eleito o candidato que alcançar o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. No caso, 298 votos, o que corresponde à metade dos congressistas mais um. O parágrafo 10 prevê que a posse será no mesmo dia da eleição. Antes de encerrados os trabalhos, o presidente da mesa convocará o Congresso Nacional a fim de receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. Essa lei não diz quem vai ser candidato, mas a Constituição estipula os seguintes critérios para se candidatar a presidente: que sejam brasileiros natos, que tenham direitos políticos vigentes, título de eleitor, filiação partidária, idade mínima de 35 anos e que não se enquadrem nas restrições da lei da ficha limpa, ou seja, que não tenham sido condenados por órgão colegiado, a partir da 2ª instância. O presidente da República não pode ser processado por crimes cometidos fora do mandato. Mas como nesse caso Michel Temer teria tentado obstruir uma investigação durante o mandato dele, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no Supremo, autorizou a abertura de um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República. O embaraço à investigação de organização criminosa é um crime comum, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão e multa. Com a abertura desse inquérito, nada impede que o presidente continue no cargo. Não há prazo para a conclusão das investigações. Se ao final o Procurador-Geral da República decidir denunciar o presidente ao Supremo, o caso será submetido à Câmara dos Deputados. O artigo 86 da Constituição diz que a ação só pode ser aberta se for aprovada por 2/3 da Câmara dos Deputados e que o presidente será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns. Nesse caso, de acordo com a lei, o afastamento do presidente é de 180 dias. O artigo 2º diz que, se decorrido esse prazo, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O processo é de um crime comum, isto é, como se fosse num juízo de primeira instância, só que é no Supremo Tribunal Federal.
regulado pelo Código de Processo Penal e com todas as garantias constitucionais que se dá a qualquer acusado. E o julgamento é no Supremo Tribunal Federal e a decisão é por maioria de votos. Ao final da ação penal, se condenado, o presidente perde o mandato e começa a cumprir a pena. O ministro Marco Aurélio Mello falou antes da sessão de hoje no plenário do Supremo. Ele disse que é preciso aguardar os desdobramentos da crise política antes de o STF se posicionar. Ele disse que a Suprema Corte acompanha tudo com preocupação. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos. Que sejam passos seguros e que atendam, acima de todos, os anseios da sociedade. Tempos estranhos, muito estranhos, geradores de grande perplexidade nacional. E o Brasil, como nós estamos vendo, continua sangrando. O decano Celso de Mello não gravou entrevista hoje, mas em declaração por escrito afirmou que a saída para a crise política está na Constituição. Os cidadãos deste país, as instituições nacionais e os membros integrantes dos poderes do Estado devem prestar obediência irrestrita à Constituição e às leis da República, como condição de preservação de nossas liberdades fundamentais e de proteção aos nossos direitos. A hipótese de uma cassação pela Justiça Eleitoral depende do resultado do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, que está assim. No dia 6 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento das ações que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2014, formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. O caso pode deixar a ex-presidente Dilma inelegível, proibida de se candidatar e levar à cassação de Temer. Os 7 ministros julgarão 4 ações nas quais o PSDB aponta abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. O partido diz que houve Caixa 2 e uso de dinheiro público desviado na campanha. O Ministério Público Eleitoral opinou pela cassação da chapa com inelegibilidade de Dilma por 8 anos e perda do mandato de Temer, mas isentando Temer de perder também os direitos políticos. 4 sessões estão previstas para o julgamento entre os dias 6 e 8 de junho.